Louvo a Alá por trazer-vos novamente aqui para a continuação de nossa história. Então vamos lá. Sexagésima quinta noite. No dia seguinte, ao raiar da aurora, tendo Dinazarda pedido à sultana que continuasse a história de Zobeida e o que se passou entre ela e o mancebo vivo que encontrou naquele palácio, disse-lhe a sultana que Zobeida tinha prosseguido assim a sua história. Senhora, me disse o mancebo, deste-me suficientemente a saber que tendes o conhecimento do verdadeiro Deus pela oração que lhe fizestes. Ouvireis um efeito muito notável da sua grandeza e do seu poder. Dir-vos-ei que essa cidade era a capital de um poderoso reino, cujo nome era igual de meu pai. Este príncipe e toda a sua corte, os habitantes da cidade e todos os outros vassalos eram magos, adoradores do fogo e de Nardon, antigo rei dos gigantes rebeldes a Deus. Ainda que nascido de um pai e de uma mãe idolatras, tive a felicidade de ter na minha infância por aí uma boa senhora muçulmana que sabia o Alcorão de cor e o explicava muito bem. Meu príncipe, dizia-me ela repetidas vezes, não há senão verdadeiro Deus. Tomai bem sentido em não reconhecer nem adorar outros. Ensinou-me a ler o árabe e o livro que me deu para exercitar-me foi o Alcorão. Apenas me viu em idade de razão, explicou-me todos os pontos deste excelente livro, inoculava-me todo o espírito dele sem que meu pai nem ninguém o soubesse. Morreu, mas depois de ter dado todas as instruções de que precisava para ficar plenamente convencido das verdades da religião muçulmana. Em seguida à sua morte, persisti constantemente nos ensinamentos que me inspirou e aborreço o falso Deus Nardon e a adoração do fogo. Há 3 anos e alguns meses se ouviu de repente uma voz estrondosa por toda a cidade, tão distintamente que ninguém perdeu uma dessas palavras que ela pronunciou. Habitantes, abandonai o culto de Nardon e do fogo, adorai a Deus único, o Deus da misericórdia. Deixou-se ouvir a mesma voz 3 anos consecutivos, porém não se tendo convertido pessoa alguma. No último dia do terceiro, pelas 3 ou 4 horas da manhã, foram geralmente todos os habitantes mudados em pedra num instante, e cada qual no estado e na postura que se achava. O rei, meu pai, experimentou a mesma sorte. Foi metamorfoseado numa pedra preta, tal como se vê num lugar deste palácio, e a rainha minha mãe teve igual destino. Sou o único sobre quem Deus não descarregou aquele terrível castigo. Desde aquele tempo, continuo a servi-lo com mais fervor que nunca. E estou persuadido, minha amável senhora, que vos manda para minha consolação. Disso lhe dou graças infinitas, pois confesso-vos que esta solidão é para mim muito fastidiosa. Toda essa narração, e particularmente essas últimas palavras, acabaram de inflamar-me a seu favor. Príncipe, lhe disse eu, não se deve duvidar disso. A providência que me trouxe ao vosso porto para vos dar ocasião de afastar-vos de lugar tão funesto. O navio em que vim pode persuadir-vos que tenho alguma consideração em Bagdá, onde deixei outros cabedais assaz consideráveis. Tomo a confiança de oferecer-vos um retiro, até que o comendador dos crentes, o vigário do grão profeta que reconheceis, vos tenha restituído todas as honras que mereceis. Este célebre príncipe mora em Bagdá, e logo que for informado da vossa chegada à capital, far-vos-á conhecer que não se implora debalde a sua proteção.
Não é possível que vos demoreis mais numa cidade onde todos os objetos vos devem ser insuportáveis. Está o meu navio de vossas ordens, e dele podeis dispor absolutamente. Aceitei o oferecimento e passamos o resto da noite a conversar a respeito do nosso embarque. Apenas raiou o clarão do dia, saímos do palácio e nos encaminhamos ao porto, onde achamos minhas irmãs, o capitão e meus escravos, muito aflitos a meu respeito. Depois de apresentar minhas irmãs ao príncipe, contei-lhes o que me impedira de voltar ao navio no dia precedente. O encontro do jovem príncipe, a sua história e o motivo da desolação de tão bela cidade. Empregaram-se os marinheiros a desembarcar as fazendas que eu trazia e a carregar em seu lugar tudo o que havia de mais precioso no palácio em pedrarias, em ouro e prata. Deixamos o mobiliário e uma infinita de obras de ouríveres, porque não podíamos levá-las. Se não iam ser precisos alguns navios para transportar a Bagdá todas as riquezas que tínhamos à vista. Depois de termos carregado o navio das coisas que quisemos pôr nele, tomamos as provisões e a água que nos pareceram suficientes para a nossa viagem. Quanto às provisões, ficaram-nos ainda muitas das que tínhamos em Bolsora. Finalmente, fizemos-nos a vela com vento de monção. Acabadas estas palavras, Sherazade viu que era dia, deixou de falar, porém continuou seu discurso no dia seguinte. Cada vez mais incrível e saborosa essa história, né? Veremos amanhã a continuação dela, com certeza. Agradeço muito a todos vocês a paciência de estarem aqui novamente. Alabei.